população economicamente ativa. Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre distribuição da população pelo mundo e também sobre população economicamente ativa. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina a chamada dando aquele like, se inscrevendo no canal, beleza? Partiu gabaritar, vamos nessa, pessoal! E olha aí, aquele esqueminha rápido, gabaritajal.com.br, a melhor plataforma de humanas do Brasil. Lá você vai encontrar as melhores videoaulas de geografia, de história, de filosofia, de sociologia, também com vários outros recursos, como listas de exercícios, como material em PDF, tudo para quê? Para fazer você se dar bem no vestibular, no Enem, no concurso militar, concurso público e até na escola, meu querido. A melhor plataforma de humanas do Brasil e outra, a mais barata também. Menos do que um sanduíche aí por mês você vai ter acesso às melhores aulas de humanas, pessoal, para você se dar bem aí e conseguir aquela vaga dos seus sonhos, beleza? Assina agora www.gabaritajal.com.br e ó, além de ser a melhor e a mais barata, vou te dar um desconto ainda. Coloca lá no cupomzinho de desconto HIPERATIVOGEL que você ainda vai conseguir um pouquinho mais barato, tenho certeza. Falou? Vamos ao que interessa? Vamos ao que interessa. Vamos falar então sobre distribuição da população e população economicamente ativa. Ativa lá da pirâmide etária? Então, que era aquela população entre mais ou menos ali 15 até 65, e aí eu falei que tem alguns autores que acabam aí modificando para 19 a 65, enfim, essa é a população em idade ativa, ok? Agora, nós temos aí, dentro dessa galera que tem aí a população em idade ativa, a população economicamente ativa, também vamos chamar de PEA. Qual é a diferença da população em idade ativa à população economicamente ativa? Simples, meu querido. Aqui vamos excluir pessoas que não estão trabalhando, ou melhor, que não querem trabalhar ou por características aí de circunstâncias da vida acabam não trabalhando. Exemplo, vamos lá, trabalhadoras e trabalhadores do lar, por exemplo, que se dedicam à sua casa e não querem ter nenhum tipo de trabalho remunerado, pessoas aí que fazem trabalho sem remuneração alguma e também pessoas deficientes físicos e mentais de maneira severa. Esses nós vamos considerar como população economicamente inativa, ok? Entendido até aqui? Então, essa galera então não vai fazer parte da PEA. Agora, todo o resto dessa galera, entre 14 e 65 anos, que não tem nenhuma dessas situações que eu falei, inclusive as pessoas desempregadas, elas fazem parte da população economicamente ativa. Ah, se tivesse por quê? Mas ela não está trabalhando. Pois é, mas ela quer trabalhar. Então ela sim faz parte da população economicamente ativa, ok? Essa galera que vai estruturar a população, vai estruturar o país, vai dar condição e qualidade de vida para todo o resto da população. É eles que vão fazer a máquina do sustento da economia ficar girando por aí e melhorar aí as condições de vida de sua população, de sua sociedade. Fechou? Entendido? Como é que vai funcionar então? Dentro da PEA, da população economicamente ativa, nós temos os setores da economia, para que a gente possa entender um país, se um país está mais desenvolvido, se um país está menos desenvolvido, nós vamos perceber a quantidade da população distribuída nos setores da economia, nos setores da população economicamente ativa. Mas Silvestre, quais são esses setores? Simples, são 3, apesar de alguns autores colocarem 5. Eu vou explicar para você já já. Vamos lá, setor da economia, setor primário. Setor primário é o setor da produção da matéria-prima, aquele do qual a pessoa vai criar a matéria-prima, ok? Pode ser a agropecuária, certo? Agricultura, pecuária, criação de animais e plantação, enfim. E o extrativismo. O extrativismo, então, sendo ele vegetal, extrativismo animal, seja lá uma pesca, seja lá uma caça, apesar de que a caça é proibida no Brasil, é importante lembrar, ok? Ah, temos extrativismo mineral também, mas aqui nós vamos classificar o extrativismo mineral de maneira artesanal como parte do setor primário da economia. Não vamos considerar as grandes mineradoras, porque elas já são indústrias de extração, então já tem uma característica diferente aqui, beleza? Esse é o setor
primário da economia. Agora, nós temos o setor secundário da economia. O setor secundário da economia é o setor da transformação da matéria-prima. Como assim da transformação, Silvestre? Ele vai pegar o material, o produto lá do setor primário e vai colocar uma mão de obra, incluído um valor agregado que vai transformá-lo em outro produto. Aí nós vamos ter então um produto transformado, a transformação da matéria-prima em um determinado produto, um determinado insumo para outra indústria. Aí nós vamos colocar a indústria e a construção. Construção aqui vamos entender construção civil, construção naval, construção aeronáutica, ok? Então essas vão ser aí as características do setor secundário da economia. Dentro da indústria, temos a indústria de bens de consumo, indústria de base, indústria de bens de produção, enfim, uma gama também de setores, de pedaços e organizações aí de tipos de indústrias, ok? Mas todas elas fazem parte do setor secundário da economia. Quando nós temos uma população, aí um país, uma região com uma grande porcentagem de população no setor secundário, significa que ele tem já um certo desenvolvimento. Ele pode ser um país emergente ou até mesmo um país desenvolvido. Agora, quando nós temos um país onde temos a predominância do setor primário, normalmente esse país já tem uma característica de desenvolvimento um pouco mais baixa, uma vez que a sua economia sofre através das intempéries. Quando acontece lá uma tempestade, uma geada, uma nevasca, que acaba aí acabando com a plantação, com a criação de animais, podem gerar problemas aí para a economia do país. Por isso que a gente tem que levar em consideração essa situação. Quando temos aí uma produção, um país com uma produção aí predominantemente primário, ele vai ser um pouco menos desenvolvido, até porque também o valor agregado dos produtos vão ser menores. Beleza? Fechou? Entendido? Vamos para a terceira parte. Setor terciário é o setor do comércio e dos serviços, ou também chamado de setor da distribuição da matéria-prima. O que é a distribuição? O comércio. O cara pegou lá da indústria e começa a distribuir para o consumo da população. E os serviços? Os serviços é todo tipo de trabalho do qual ele não é palpável, não dá para pegar no fruto do trabalho. Aí entra os professores, advogados, médicos, também podem entrar motoristas, porteiros, serventes, funcionários públicos, enfim. E também entra a indústria de tecnologia, a produção da tecnologia também com bastante valor agregado, acaba entrando aqui. Normalmente países desenvolvidos têm um grande fluxo da população, uma grande porcentagem da população nesse setor aqui, no setor terciário da economia. Por que nós temos aí? Porque eles vão ter uma maior capacitação, vai ter um maior desenvolvimento. É importante lembrar que nem todo o setor terciário é um setor de alta complexidade, alta capacitação aí do trabalho, porque nós temos desde de trabalhos aí que exigem uma condição pequena da situação, por exemplo, um motorista, como um físico nuclear, ele vai estar no mesmo balaio. É por isso que alguns autores acabam classificando o setor terciário ainda em outros dois, que é o setor quaternário, que é o setor da produção de tecnologia. Então tudo que envolve aí produção de tecnologia vai ser classificado no setor quaternário, e o setor quinário, que é a parte do entretenimento, que vai entrar, por exemplo, esportistas, artistas, pessoas que vão trabalhar nessa parte de entretenimento. Beleza? Entendido até aqui? Então, dentro da população economicamente ativa, que é aquela galera do meio da pirâmide etária, pirâmide etária, lembra? Então, essa parte do meio que temos aqui é essa população economicamente ativa também, beleza? Olha só, continuando aqui, dentro dessa galera aqui vai ser distribuído aí os setores da economia, por isso também que é importante a gente entender a pirâmide etária para esse tipo de situação. Fechou? Entendido? Levando em consideração, entendendo todo esse processo, agora vamos entender como está distribuída a população pelo mundo. Olha só, dá uma olhada no mapa. Perceba como é que está distribuído. Cada pontinho vermelho desse significa uma concentração populacional. Perceba então, pessoal, que nós vamos ter uma grande concentração populacional aqui, na região da Ásia.
vamos ter aqui na região do Oriente Médio um pouco, tal, mas vamos ver diversos vazios demográficos também aqui na região. Vamos entender já já, vou explicar para vocês. Mas antes, por continentes, como é que está distribuído? Percebam, ó, continente asiático, galera. 4,1 bilhão de pessoas, 4,1 bilhões de pessoas, 60% de toda a população mundial. Ou seja, é mais fácil ter, ó, nesse círculo que eu estou girando aqui, ó, tem mais gente do que em todo o resto dele, pessoal, em todo o resto do planeta. Perceba então que nós temos uma grande quantidade de pessoas aqui no continente asiático. Depois vem a África com 1,1 bilhão de pessoas, ou correspondente a quase 15% da população, 14,9%. Fechou? A propósito, já deu teu like? Dá teu like aí se está aprendendo população e distribuição, população economicamente ativa aqui comigo, pô. Ajuda aí a gente, beleza? Vamos continuar. É Gabarita Gel, é Hiperativo Gel. Se cair população economicamente ativa no Enem, no vestibular, você vai se dar bem. Olha lá. América, 935 milhões, corresponde a 13,5% de toda a população mundial. Vindo depois a Europa com 750 milhões, ou 11%, e por fim a Oceania com somente 40 milhões, 0,6% da população mundial. O Brasil tem muito mais que toda a Oceania junto, ó. Tem 3, 4 vezes, 5 vezes mais do que toda a Oceania junto. Então vejam como é a quantidade aí de população. Agora, a concentração populacional. Como se deve a concentração populacional? Se deve por 3 fatores. Fatores históricos, fatores naturais e fatores econômicos. Fatores históricos. A concentração ao longo da história, como é que as pessoas acabaram se localizando. Um exemplo, quando começou o surgimento da população das cidades modernas, enfim, a população foi atrás de lugares que dessem condições de viver uma vida menos hostil. Áreas de planície, onde tinha um rio, onde o clima era agradável, onde tinha fertilidade do solo para poder produzir. Então as primeiras sociedades vão se apresentar próximo às margens de rios de planície, como o Rio Indo, Rio Ganges, Rio Tigre, Eufrates, Rio Amarelo, Rio Vermelho, Rio Azul, enfim. Aí temos o Rio Nilo, temos diversos rios que acabam aí gerando as primeiras áreas de concentração urbana, ou melhor, concentração humana do planeta. Então, os fatores históricos acabam acontecendo dessa maneira. Por exemplo, no Brasil nós temos uma concentração toda na região do litoral brasileiro. Por quê? Porque foi aonde surgiram as primeiras grandes cidades, vinda lá do período da colonização. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, por exemplo, são exemplos aí próximos do litoral, começaram a concentração porque surgiram à medida que houve a necessidade histórica delas, ok? Fatores naturais. Fatores que dão condições de vida para essas pessoas. Como eu falei lá nos fatores históricos, fatores, por exemplo, onde tem condições menos hostis à sobrevivência. Lugares com clima agradável, lugar onde tem água, onde tem fertilidade do solo. Então, vai ser um fator desse. Agora, onde não vai ter população, normalmente vai ser uma área de deserto, vai ser uma área de alta montanha ou com um frio intenso. Então, fatores naturais são importantes para a concentração ou a desconcentração populacional dentro das áreas aí do espaço geográfico. Fechou? E fatores econômicos, lugares onde na modernidade agora dão melhores condições de vida para a população. Lugares onde oferece trabalho, emprego, melhor garantia de recursos naturais, faz com que haja uma maior concentração populacional. Por exemplo, a região de São Paulo. A região de São Paulo acontece assim por quê? Porque lá vai ter indústria, vai ter aí condições de vida, vai ter população onde vão ter ali melhor interdependência. Por isso que existe essa grande concentração aí. Agora, floresta amazônica. Por que não temos uma grande concentração? Porque ali, obviamente, não vai ter trabalho para as pessoas, não vai ter lugar onde elas possam retirar ali o seu sustento, ter a sua interdependência, fazer suas compras, ter suas necessidades básicas. Por isso que vão ter populações rarefeitas. Rarefeita é o nome dos lugares onde não tem aí uma grande concentração. Então, são populações rarefeitas. Fechou? Bom, basicamente, nós demos aqui uma demos uma explicada a respeito da população economicamente ativa e da distribuição da população mundial em todo esse processo. Eu vou ficando por aqui, mas antes lembrando que eu vou deixar aqui a tela para você dar o print, mas antes vai aparecer aqui depois o Gabarita Gel para você assinar, se você ainda não é assinante do Gabarita Gel, assina lá, tenho certeza que você vai gostar, ok? Aqui para você se inscrever
e também desse lado aqui para você ter uma ideia depois de outros vídeos. Se você ainda não conhece o Imperativo Gel, você vai gostar disso aqui tudo. Fechou? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau! Print na tela.